Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Diego e eu venho aqui representando o Garagem do Código para trazer um pouco da história, né? Sobre os 20 anos aí que a gente está comemorando esse ano, em 2022, do .NET Framework. Framework importantíssimo na trajetória de todo desenvolvedor e é um framework espetacular, que você consegue desenvolver para muita plataforma e ao longo desses 20 anos foram muitas facetas ali que surgiram do .NET. Você tem coisas muito antigas, né? Lá do início do framework. Eu vou contar um pouco da minha história com o .NET e a gente vai ver as principais características que todo empregador hoje em dia exige da galera do .NET. Não é só API, não é só .NET Core, Entity Framework, tem muito mais além disso, tá? E eu vou tentar passar aqui para vocês um pouco disso, a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema. Peço que vocês ajudem, que vocês compartilhem esse conteúdo, dá bastante trabalho. O conteúdo de desenvolvimento não é um conteúdo abrangente para muito público, nem é o nosso foco também. A gente quer continuar levando um pouco de conhecimento para a galera que quer ingressar nesse mercado aí de desenvolvimento. A gente já tem ajudado bastante pessoas, algumas pessoas já estão trabalhando já na área, nunca atuaram, começaram a estudar, a trocar ideia com a gente no Discord, no grupo do WhatsApp que está aqui na descrição, tá? Vocês podem fazer parte também gratuitamente. Lá a gente troca ideia, tem galera experiente lá, então é feito mentoria, a gente vai direcionando a pessoa no que ela tem que estudar, no que ela tem que fazer, né, em relação a certificações, a conhecimento em si do mercado. Todos nós trabalhamos na parte prática da coisa, né, embora um ou outro ainda também trabalhe na parte acadêmica, mas o conhecimento da nossa experiência profissional é bem prática. São 20 anos de .NET, passou rápido, né? Eu comecei, não bem do início, eu comecei no Framework 2.0, mas já era muito diferente do que se tem hoje, muito. A maneira de desenvolver, o que o mercado esperava, as limitações técnicas, era um cenário totalmente diferente. E agora, como ele mesmo já diz ali, ele é um sistema de código aberto, multiplataforma, não era no início, né? Nem multiplataforma nem de código aberto, livre, e que você consegue buildar aí, né? Criar aplicações para diversos cenários aí. Começou em 2002, como eu falei, e esse ano está fazendo 20 anos, estão fazendo 20 anos. Ó, ele é pau para toda obra, né? Você consegue fazer aplicações web, mobile, de várias épocas, né? Desde o Windows Mobile e passando por tanta coisa. E com o Xamarin hoje a gente consegue ver e desenvolver para iOS, para Android, para o Windows Phone, que já não tem tanta voz assim, né? A gente vai entrar no detalhe de cada cara desse ali. Aqui é só um overview, sobretudo IoT, coisas bem atuais, né? Para jogo também. Quer dizer, é um framework espetacular. Tocando de NTP 2104. É um framework espetacular. Ele oferece muitos recursos para quem desenvolve com ele. Então, Aqui está a definição de espetáculo. Aquilo que chama e prende a atenção. Você consegue desenvolver de aplicações web, de diversas maneiras de desenvolver uma aplicação web, tá? Móvel, a gente vê desde o Windows Phone, que se usava em aplicativos de campo, né? Sem conexão com a internet, offline, para projetos diversos. De todas essas tecnologias a gente vai correndo meio que numa timeline. Eu vou falar um pouco da experiência que eu tive utilizando cada uma delas, né? Umas nem tanto, mas eu vou passar aqui e a gente vai ver a característica dela. Tá aí alguma coisa que eu acho que quase ninguém sabe, né? Que, pelo menos quem está começando com .NET, é que embora a gente ouça falar muito de C# para cá, para lá e tal, eu, por exemplo, comecei com .NET através do VBNet, né? A gente está vendo aqui o VBNet. E a lógica é muito simples de se entender que o .NET trabalha. Você escreve numa linguagem, existe um compilador, esse compilador transforma essa linguagem em uma linguagem comum, né? E aí dessa linguagem comum e intermediária, ele de fato vai usar o CLR para poder gerar o resultado, o código final, que é a nossa aplicação. Ou seja, se você escreve em C#, em F#, ou em VBNet, ou qualquer outra linguagem que a gente vai ver aí mais para frente, o resultado pode ser o mesmo, né? Porque ele vai passar num funil ali, vai compilar para uma linguagem comum, e essa linguagem comum é utilizada pelo CLR, que é o runtime ali dessa linguagem comum, e aí sim ele vai fazer a compilação da aplicação. Que é um exemplo, né, de quais linguagens são suportadas. Existem diversos compiladores, por exemplo, para Python,
é possível desenvolver uma aplicação .NET utilizando Python. Louco, né? Mas é possível. Java, por exemplo, JavaScript, até Pascal, que a gente usa muito para estudar algoritmo lá no início da nossa trajetória, né, de desenvolvimento, para trabalhar a questão de lógica e tudo mais, que é importantíssimo para cada desenvolvedor, né? A lógica é muito importante. É ela que faz você contornar e resolver problemas complexos de maneira, quando possível, simples, né? COBOL, então quer dizer Fortran, para a galera aí de engenharia, né? E diversas outras que nem estão listadas aí, tem várias outras. Então quer dizer, se existir um compilador que faça ele se transformar naquela linguagem intermediária, é possível utilizar com o .NET para poder resultar em uma mesma aplicação feita em C++, C Sharp, J Sharp e por aí vai. Aqui é para a gente entender um pouco a evolução. É muito comum e realmente gerou uma confusão, como eu falei naquela parte onde não era multiplataforma e passou a ser. Então isso gerou uma certa confusão, visto que o .NET Framework, que a gente pode ver aqui, ele não era multiplataforma e por muitos anos nem era de código aberto. Rodava apenas no Windows e não era tão compatível com tecnologias fora desse ecossistema dele. Então, chegou em um determinado momento que a Microsoft percebeu que era importante torná-lo open source, para que ele pudesse evoluir e tudo mais, e multiplataforma, porque você tinha que ficar sempre hospedando no servidor Windows e utilizando o IS, né? Era o caminho mais comum. E isso era ruim, tanto que você não vê até hoje, agora tá mudando um pouco, né? Mas é muito mais fácil você fazer uma hospedagem em PHP do que você ver uma hospedagem em .NET, um ASP.NET, por exemplo. Por conta disso, o servidor Windows tem um custo de licença, né? E o fato dele não rodar até essa versão aqui no Linux não deixou ele tão popular como ele deveria ser fora do ambiente corporativo. Então, até esse 4.8 a gente tem uma versão voltada para o Windows, nessas características que eu falei, e depois começou a nascer uma corrente que eles chamaram de .NET Core, né? Que é uma iniciativa que já tinha como premissa tornar esse .NET multiplataforma. Então teria que ser remontada as bibliotecas para que se tornasse compatível com esse novo padrão. E aí você teve coexistindo o .NET antigo, como tem hoje, né? Que é chamado de .NET Framework, que foi até o 4.8. E o momento inicial ainda de engatinhar na questão do .NET Core, que queria ser multiplataforma e por conta disso tinha que redesenhar muitas bibliotecas que já existiam. Eles deram esse nome de Core e foi um projeto embrionário. Conforme eles iam portando essas bibliotecas, eles lançavam uma nova versão do .NET Core e ela trazia as bibliotecas do 4.8 e novas bibliotecas. Tá? Para a gente entender também rapidinho aquela parte do standard, era muito comum se fazer, por exemplo, uma aplicação Class Library de bibliotecas, né? Que tem extensão lá DLL, nesse padrão standard para que ele conseguisse comunicar com esse projeto multiplataforma que é o .NET Core e com a versão antiga do .NET Framework, assim chamado, né? Esse que não é multiplataforma. Então, junto com isso, o Entity Framework também entrou nessa corrente, também teve que se atualizar, né? Para uma versão compatível multiplataforma. E essa migração hoje em dia, que já está na versão 6, indo para 7 aí, e ele já conseguiu migrar tudo que tinha naquele 4.8 para o Core, a ponto do Core nem fazer tanto sentido de se chamar Core. Core era a mínima estrutura que se precisava para ter esse multiplataforma. Hoje ele já está completo, ele tem as bibliotecas do 4.8 e mais outras bibliotecas novas, todas compatíveis com a ideia multiplataforma. Então o Core hoje já não faz tanto sentido e fica essa confusão aí para a galera, porque ele já passou de ser apenas Core. Ele é completo e já está na sua versão que meio que agrupou as duas. Como essa era 4.8, teve a versão 5 e ele já está na versão 6 indo para 7. Né? Então essa é só para tirar essa confusão que a gente tem entre .NET Core e .NET Framework. Espero que vocês tenham compreendido minimamente, né? Sem falar que ele trouxe também novas opções de projetos no .NET Core. E nessa versão mais completa. Aqui, finalmente, a Microsoft se tornou open source por uma pressão, né? E pela necessidade de mercado, por entrar na parte da nuvem com o Azure e perceber que realmente precisava estar recebendo o apoio da comunidade para poder evoluir o produto fácil, o framework de uma maneira rápida, ter uma comunicação melhor e aumentar
o ambiente e trazer mais gente, né, para essa comunidade, e isso deu bastante certo, né? Foi curioso até ver uma notícia na época do CEO lá dizendo que amava o Linux, né? E sempre teve essa rivalidade, e aí com esse ambiente cloud a coisa muda de figura, né? Como eu falei, a questão de licença, de performance, de você ter que containerizar suas aplicações, ela ter que levantar muito rápido. A gente sabe que o Linux é perfeito para isso, ele é bem enxuto, né? Ele atende bem essa necessidade. Então teve uma mudança aí de paradigma. Para quem não conhece, o GitHub também faz parte ali da Microsoft, e aí a coisa foi mudando ao longo do tempo, né? A gente vê uma grande evolução aí por conta dessas iniciativas. No .NET 4, eu vou dar um overview aqui dos tipos de aplicações que se tinha nele. 4 que eu digo o antigo, tá? 4.1 até o 4.8, o .NET Framework. E aí a gente vai ver as principais características, como se conectava com o banco. A gente tem uma série aqui no canal falando sobre a AdoNet, né? A gente sabe que o mercado aqui no Brasil, ele não é um mercado que você vai chegar trabalhando só com microserviço, né? Com nuvem, com containerização, não é isso. O mercado aqui que é um cara que joga nas 11 posições, né? E que muitas das vezes seja até o técnico também. Então, quer dizer, o AdoNet é essencial, você vai pegar várias aplicações legadas que trabalham com ela, com anti-framework sem ser a versão core. Então é bem interessante, essa série já está finalizando, mas tem uma playlist aqui, vou deixar aqui embaixo também na descrição, e vocês podem acompanhar essa série, tá muito boa. Essa série de vídeos, o Marcos que está explicando, eu estou trocando uma ideia com ele ali também, e tá um material muito legal. Eu recomendo que vocês até assistam essas playlists, a gente tem duas, uma focada só em SQL Server, também tecnologia Microsoft aí, né? O SGBD da Microsoft, muito famoso. Tem uma linha só ensinando você a trabalhar com SQL sem o .NET, e tem esse que está falando de AdoNet que vai acabar logo, e já vamos começar uma nova série de vídeos. Aqui eu vou passar muito rapidamente apresentando o que se usava e qual era a finalidade para poder a gente entender porque as coisas evoluíram, né, nessa direção. Aqui, por exemplo, a gente está falando de Windows Forms. A aplicação Windows Forms, ela tem algumas características interessantes. Ela é voltada para o desktop, preza pela facilidade de comunicação com hardware, de acessar portas com, dispositivos através de USB, informações de HD, processador, placa-mãe, etc. Informações detalhadas do sistema operacional, versão, arquitetura e tudo mais. Informações sobre diretórios, né, sobre pastas, sobre arquivos, bibliotecas bem específicas para isso, né? Tinha essa característica. Componentes do tipo arrasta e solta. Tem a Toolbox, muito conhecida aí de quem é da antiga. E a galera simplesmente clicava num botão, arrastava ele para a tela ali, né? Ali pro cenário, ali para a grade, e ele pro palco, né? Como se chamava também na galera aí do Flash aí, quem veio das antigas aí conhece esse termo. E aí você arrasta esses elementos para a tela, e esse elemento ele gera uma classe, o objeto de uma classe, né? E você visualmente, sem ter essa noção, consegue ir nas propriedades que ficam numa barra direita, por exemplo, e você consiga setar todas as propriedades possíveis ali, de cor, nome, texto e tudo mais. E vincular ações, por exemplo, no botão, quando você dava 2 cliques nesse botão, 2 vezes no botão, e ele vincularia para você um evento clique. E lá você poderia trabalhar e fazer as chamadas nos seus métodos e tudo mais. A estratégia da Microsoft nesse tipo de solução foi trazer a galera do Java, do Delphi, de tantas outras linguagens, né? Com essa facilidade toda de arrastar e trazer um grid e apontar a origem de dados desse grid, ele já popular dados ali, fazer paginação, ordenação, busca e etc. Então, quer dizer, era bem atrativo para quem vinha do VB clássico, né? Visual Basic lá, né? Ou do Delphi, ou de qualquer outro cara desse que já estava acostumado com esse cenário aí. O grande número de usuários devido ao framework que já vinha instalado no Windows também ajudou muito na parte corporativa. As empresas usam muito o Windows até hoje, e o Windows por si só já tem o anti-framework, uma versão mínima que seja instalada, né? Já desde muito tempo. Então ficava muito mais fácil desenvolver algo que já rodaria nativamente na máquina cliente. Isso aí ajudou bastante também a impulsionar o .NET dentro das empresas. A velocidade para montar uma UI funcional. O que é que eu quero dizer com isso? Você não vai montar um sistema maravilhoso
né? Até é possível fazer experiências visuais ali legais, mas não é a proposta. Você vai ter bastante trabalho para fazer isso. A ideia ali é não perder tempo para compor a parte gráfica e focar no negócio em si, né? Colocar a sua aplicação rodando e fazendo o que ela tem que fazer. A parte gráfica realmente não era o forte desse cara. Aqui ainda estou falando alguns pontos, só rodava no Windows, né? Algo negativo. Não rodava no Linux, nem Mac, nem nada. Dava bastante trabalho quando você queria customizar muito essa parte visual. A gente suou um pouquinho para poder botar sombra na janela, para poder fazer uma tela de splash bonita, assim, com visual legal, que não fosse um formato tão quadrado, né? Os botões também mais arredondados. Então, quer dizer, a gente teve que ser bem criativo aí para chegar nesse resultado. É bem complicado. Quando você quer alguma coisa fora da caixinha ali, né? Não é o mais indicado, não. A gente vai ver o WPF lá, que é uma alternativa, e outras, né, que a Microsoft foi criando para melhorar um pouco isso aí. A necessidade da versão compatível instalada nas máquinas do cliente, ou seja, você fez uma aplicação em 4.8, a máquina do cliente tem o .NET Framework 4.5, é complicado, né? Não vai rodar. Pode dar algum problema. E aí isso era um lado negativo. E só funcionar no lado desktop. Até então não era um problema, mas hoje dependendo do cenário aí que você tiver inserido. Esse cara aqui, como eu falei, daqueles projetos em campo, na época que o dispositivo móvel era caro para burro, e só as empresas tinham grana para poder investir, né, nesses tipos de equipamento. E aí você tinha oportunidade de trabalhar com aplicações totalmente offline, embora já fosse possível trabalhar online, mas no Brasil a gente já conhece como é que a coisa funciona. Tudo é caro, demora muito para chegar aqui e é muito ruim, né? Então as empresas na prática, eu utilizei isso muito na Enel, na época ampla ainda, e na Land a gente chegou a dar algum start também nessa direção aí. Esse cara servia para você fazer uma aplicação que coletasse dados em campo, né? E você depois descarregava esses dados de algumas formas diferentes aí e facilitava muito. No cenário da Ampla, equipes de campo iam fazer um projeto levantando dados de medidores e transformadores, postes e etc. E quando voltava de campo, se fossem regiões afastadas, usavam uma VPN e tal, e tinha uma dockzinha, que você encaixava esse handheld, esse palm top, né, alguma coisa que a gente possa entender para ficar fácil de entender, uma espécie de celular mais focado para trabalho e que não tinha muito foco em entretenimento nem nada disso. E aí você via VPN conseguia estar na rede da empresa e fazer chamadas em WCF, por exemplo, que eram serviços que se comunicavam através do protocolo HTTP ou TCP, e você de qualquer lugar, na prática aqui que eu estou passando para vocês, alguém em Angra dos Reis ou em Campos, falando do Rio de Janeiro, né, tinha a possibilidade de descarregar os dados de um trabalho que ele fez naquela região sem ter que voltar para a base ou para algum polo operacional que tivesse acesso à rede da empresa. Isso é muito legal. Naquela época, então, a gente está falando aqui de 2009, 2010, mais ou menos. Então, isso era bem revolucionário na época, tá? A gente vai falar da facilidade que o WCF trouxe também e vai desdobrar nos outros tipos de projetos que surgiram ao longo do tempo. O WebForms, conhecidíssimo, muito utilizado, e fazia a casadinha perfeita antes dos projetos que a gente conhece hoje. O que ele tinha a favor dele, ele era uma aplicação web, então dispensava a instalação de frameworks na máquina cliente, né, entre várias outras facilidades. Dispensava também ter que instalar a minha aplicação final na máquina do usuário, ele apenas acessava o endereço web e tudo bem, né? A Microsoft também integrou muita coisa no Internet Explorer da época, então ele aceitava, por exemplo, VB-Script na parte do front-end, ou não só o JavaScript, também VB-Script. Quer dizer, a Microsoft tentava se cercar e fazer o .NET ter cada vez mais voz, né? E aqui não necessitava de muito conhecimento sobre HTML, CSS e JavaScript, também muito legal. Como as pessoas vieram do Delphi, do Java, né, do VB, do VBA e de tantas outras tecnologias que não necessitavam de conhecimento web, o cara não sacava nada de HTML, nada de CSS, nada de JavaScript. Eu já fui esse cara nessa época também. E aí, como desenvolver algo web sem conhecer as tecnologias de marcação, de estilo e de script, né, no front-end? A Microsoft criou o WebForms, que, por sua característica principal, eu posso destacar que era isso: fazer o trabalho
para quem não tinha esse conhecimento. Isso tinha um preço e a gente vai ver no outro slide ali. Era muito utilizado por grandes empresas e é até hoje. Você vai ver, não lembro se o site da Gol ainda é, mas até pouco tempo era. Você vê pela extensão lá ASP-X, por exemplo, quando você vê lá no endereço, tem várias aplicações do governo, até hoje aí tem vários que ainda se utiliza do WebForms. Empresa, então, cara, tem a dar com pau aí. É a aplicação legada com o WebForms. E a parte positiva também, com a mesma característica que ele herdou do Windows Forms, que era arrastar um elemento para a tela, né? Isso do desenvolvimento, e ele gerar para você os links e tudo mais entre HTML, ele gerar os scripts para interligar com o back-end. Você não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo nessa comunicação navegador-servidor de aplicação web. Era tudo muito apartado de quem desenvolvia, justamente porque esse desenvolvedor não tinha esse conhecimento. Agora vamos ver as partes negativas que ele também tinha, e por isso que a galera já não utiliza muito. A aplicação só rodava em servidores Windows via IS. Já falei, custo com licença, limitação a sistema operacional, né? Bastante trabalho se quiser mudar a UI para algo fora da caixinha. Ou seja, mesmo problema do Windows Forms também veio para cá. A facilidade de não dominar a tecnologia traz, em contrapartida, um cenário aí de interface gráfica mais engessado e mais padronizado. Por isso que surgia muito na época empresas que criavam componentes com visual bonito e tal, né? Tem uma empresa que era muito famosa nesse segmento, que era a Telerik, criou vários componentes mais bonitinhos ali e faturava uma grana vendendo isso para as empresas, para os botões ficarem mais bonitos, os formulários, tabelas, gráficos e etc, né? A quantidade de informação enviada para o navegador sujava a DOM. Ou seja, se eu arrasto um componente para cá, ele faz um trabalho para mim, ele faz o bind entre o front-end e o back-end, eu não sei o que está acontecendo, ele gerava um bloco gigantesco com uma informação criptografada, era uma coisa absurda. Quando você abria para inspecionar o código-fonte, ficava uma sujeirada do caramba e você não entendia muito o que estava acontecendo ali, né? Um esforço muito grande quando você queria fazer muita brincadeira no lado do cliente com JavaScript. Então, gerava uma dor de cabeça terrível quando você queria fazer certas coisas. O WCF, esse cara foi legal, é muito importante. Já começou a mudar em informática em si, cara, em desenvolvimento de maneira geral, as coisas vêm e vão com a velocidade muito rápida. Várias coisas que a gente pensa que é novidade são coisas que já existem há muitos anos, só que não tinham voz. Como o próprio padrão MVC, há anos atrás, esse tipo de comunicação que acontecia utilizando mainframes e tal, né, com serviços, e isso vai ganhando voz em algum momento da história aí do desenvolvimento. E com WCF não era diferente. A galera começou a ter a necessidade de compartilhar os seus blocos de código que eram especialistas em determinada parte de regras de negócio e fazer esse seu bloco de código ser acionado e entrar em comunicação com tecnologias diferentes, em Java, né, um JSP da outra ponta ou qualquer outra coisa, um PHP da outra ponta, conseguir conversar com você. E nesse padrão aqui era via SOAP, que era um envelope, né, feito sobre essa comunicação, que deixava a comunicação meio gordinha, aí, vamos dizer assim, com uma sobrecarga de informações para envelopar isso tudo, e que utilizava o XML como padrão, né, de estrutura de arquivo, que teve bastante sucesso nessa época aqui, né? Tinha um padrão de comunicação HTTP, ou se fosse a aplicação do .NET nas duas pontas, você conseguia trafegar o dado de maneira binária, via protocolo TCP, e tinha um ganho de velocidade absurdo. Muito bom mesmo. Até hoje, em várias empresas, ainda se utiliza de WCF, na própria Mutante, em tantas outras que eu trabalhei, na Dânima, né, através lá da Stefanini, e em tantas outras se utiliza na Enel também, na Land, de WCF até hoje. Você conseguia centralizar a regra de negócio, você aumentava o reuso, porque uma coisa é essa função existir apenas dentro da sua aplicação, e outra coisa ela está disponível e conseguir conversar com aplicações distribuídas, né? Isso já é um pouquinho, é bem o embrião ali de uma aplicação dividida em microserviços, como a gente conhece hoje, mas era bem embrionário, e o que a gente conhece hoje de microserviços utilizando a API REST e outras maneiras de se comunicar, esse cara aí começou a dar esse start, né? Começou a direcionar as aplicações nesse sentido. Console Application, que é um carinha muito legal aí que a gente usa até hoje,
muito utilizado para tarefas em background, você tem um job, alguma coisa lá para rodar, esse cara é muito útil, né? Você perde pouco tempo para fazer a sua aplicação. Você não precisa se preocupar com a parte gráfica de fazer nenhum elemento espetacular, nem nada disso. Eu ainda gosto de fazer uma graça e colocar um degradê ali nas letras, alguma bobeirinha assim, mas é só de brincadeira. A proposta dele é ser muito minimalista. É objetividade mesmo, tanto na hora de programar quanto na hora de utilizar, né? Ele é aquele cara que faz o trabalho sujo ali por trás dos panos e é muito útil até hoje. A outra alternativa que também existe para fazer esse tipo de job é o Windows Service. Ele era muito utilizado em background também, né, para tarefas repetitivas que rodam de tempo em tempo, um cron da vida, né? E até para hospedar, uma característica também do WCF era ser hospedado em qualquer aplicação .NET. Um console application, um Windows Service, um Windows Forms, um Web Forms, você podia hospedar um WCF em qualquer aplicação .NET. Você não precisa perder tempo com interface gráfica, como o console application, nesse cara aqui, no Windows Service. Você tem objetividade na programação também, são rotinas, são códigos que ficam executando em loop ali, aguardando algum estado diferente de uma aplicação externa, ou um horário, alguma coisa para poder rodar. Uma característica legal desse cara, todo log que era gerado, você conseguia utilizar o Event Viewer para poder ver o que aconteceu, uma exception, ou até mesmo um warning ou qualquer coisa da vida assim, né? Você podia utilizar o log do próprio Windows, do sistema operacional. Você tinha comportamentos como ser carregado junto com o sistema operacional, ou um pouco antes, né, da execução do próprio Windows ali, né, disponível para o usuário. Você tem todo o controle sobre isso. Então é uma opção legal, muitas empresas usam até hoje, embora existam soluções mais interessantes hoje, né? O WPF era uma alternativa ali para poder trazer um visual mais bonito para aplicações de desktop. A gente falou lá do Windows Forms, que era bem limitadinho. O WPF tornava isso possível. Você podia criar uns elementos mais bonitos e mais dinâmicos, né? Ele criava a sua interface baseada em vetores na hora de compor esses elementos gráficos, então a coisa ficava bem diferente daquele visualzinho retrô, né, de aplicação Windows Forms. Só rodava também no Windows ali. Esse camarada que parece WWF, por isso que eles não botaram esse nome, chamaram de WF, era um camaradinha na pegada do low-code bem antigo, tá? Era para desenhar fluxos, como é muito comum em ambiente corporativo, ainda mais em grandes empresas. Por exemplo, que alguém tem que aprovar um e-mail para startar um pedido de compra e tal. Então você podia desenhar um fluxo desse de trabalho e ele era executado sem que você tivesse muito domínio de alguma linguagem de programação. Então ele era muito utilizado para fazer tarefas repetitivas, como aprovações e etc, né? O ASP.NET Web Page vinha como alternativa, você conseguia desenvolver até então tudo isso que a gente está falando no Visual Studio, e aí aparece o Web Matrix como alternativa à parte. O Visual Studio até então não tinha versão Community, e esse cara era gratuito, né? Tá até ali na própria Microsoft destacando que era free, né? E aí o objetivo dele era para meio que competir com PHP, com alguns caras assim, uma alternativa ao ASP clássico também, que você fazia páginas mais objetivas, né? Sem ter tanto conhecimento ali do framework. É uma coisa mais rápida para projetos com baixa complexidade técnica, né? Por isso, como o .NET era muito focado para o ambiente corporativo, essa pegada não tinha muito a ver com um tipo de aplicação corporativa, que geralmente era mais complexa, geralmente é mais complexa, e esse cara aí não foi tão difundido, pelo menos aqui no Brasil ele não era tão famosinho não, vamos dizer assim. O ASP.NET MVC, que a galera já conhece muito bem, que aí tá naquele exemplo que eu falei, de trazer o desenvolvedor de fato para um ambiente web, de verdade, você tem contato com HTML, você tem contato com JavaScript e tudo mais, e você resgatou porque já era antigo, mas não muito utilizado, o padrão MVC, né, que é comum até hoje, que as APIs utilizam esse padrão também de navegação, né, de controller e tal, de modo view e controller. A comunicação aqui, isso serve como padrão da comunicação do protocolo HTTP. O request, quando você requisita alguma coisa do servidor, e aí ele processa esse pedido e te devolve via response. É o padrão básico aí de comunicação HTTP.
Esse cara aqui tinha essa arquitetura, então foi legal resgatar isso e ficou algo muito prático, né? Você tinha um controle, a controller como especialista de um determinado tema, de um escopo, e ali você tinha as actions que passavam e conversavam com as views, e aí você tinha acesso a páginas HTML renderizadas desse fluxo todo aí que a gente falou, né? Muito utilizado pelas empresas. O HTML é gerado no back-end, como a gente viu aqui. Tudo que vai para o navegador já foi renderizado previamente no servidor. É essa a proposta aqui. E hoje você tem maior velocidade ali, domínio sobre o código. Aquele lixo que eu falei que a gente tinha lá no Webforms, que você não sabia o que era, né? Aquele bloco gigantesco de código que era gerado, entre outras coisas. Comportamentos que fugiam do seu controle, você começa a ter mais controle. Resgata um pouco a interação que o programador tinha com aplicações na época do ASP clássico, mas de maneira mais estruturada e boa de fazer, com o uso de helpers e tudo mais, né? Bem legal. Aqui o Xamarin, eu particularmente usei pouquíssimo, acho que só uns Hello World da vida aí, mas a proposta dele é bem legal. Você desenvolve num único projeto aplicações móveis hoje, né? Para iPhone, lá no iOS da vida, o Windows Mobile e o Android, né? Então dá muita produtividade, mas tem umas certas limitações aí quanto a recursos gráficos e tal. Não tem uma engine muito legal tipo Flutter, mas para esses cenários de empresa atende muito bem, né? Você não precisa ter uma equipe especialista em cada tecnologia ali para abraçar todas essas plataformas. Aqui é já algo bem mais atual, né? A gente está falando já de Web API, e aí você tem a comunicação, como eu falei, fazendo um request HTTP, voltando um response e tudo mais, que a gente já está acostumado. Tem os verbos. Isso dá um vídeo bem bacana, a gente vai tentar abordar isso mais para frente, que o API REST utiliza o protocolo HTTP e ela utiliza bem isso, tá? Tanto a questão dos verbos, do post, do put, do get, por aí vai, né? Do delete e tantos outros, do status code, né? 200 OK, 201 created e tantos outros, né? A família dos 400 lá de bad request, not found e tudo mais. Quer dizer, ele se utiliza disso, que já é algo que os navegadores sabem e conhecem, conseguem trabalhar, e ele traz o padrão. Você pode ver aqui que ainda se usa o padrão MVC, uma controller especialista em um escopo fechado, e ali você tem no lugar das actions endpoints, que ficam especialistas por resolver algum tipo de requisição que foi recebido. E aí de diversos verbos, como eu falei, post, get, etc. E aí esse camarada passa por algumas camadas, né, de serviço e entre outros, até acessar a parte do banco de dados, se for o caso, da aplicação, e aí ele processa tudo e devolve module. Sobre esse padrão também se utilizava muito o padrão no outro projeto, né, do ASP.NET MVC, MVVM, que você transformava objetos da sua view quando você mandava para a aplicação. Aqui também se usa, né? Em SPA se usa muito também. Objetos que atendem a view e viram um modelo, e do modelo para view, por isso MVVM, que é View Model, Model View, né? Também foi muito utilizado, ainda é, de certa forma. E aí atende a demanda de trabalhar com cenários distribuídos, ou seja, você roda ele containerizado em várias instâncias, em máquinas diferentes, embaixo de API Gateway, né? Você trabalha com BFF, quer dizer, é uma gama de possibilidades aí nesse tipo de projeto aí, é bem legal. Pode utilizar o padrão REST, né? Que é o que é mais utilizado hoje em dia, que eu já dei uma pincelada aqui das principais características, e tem integração com qualquer tecnologia que trabalhe com esse protocolo, né? Eu posso fazer uma API em Java e ela pode interagir com uma outra API, né, feita em .NET sem problema nenhum. Por isso que é muito aceito no mercado e muito utilizado até hoje em dia, por conta dessa facilidade de integração e do protocolo ser comum entre todas elas, né? E é muito legal também para poder alimentar aplicações de mobile, SPA, Angular, React e tantos outros, Flutter lá no mobile ali, né? Então, quer dizer, você atinge uma maturidade absurda em arquiteturas como essa ali, que você consegue ter você eleva o nível de reuso do seu código ao infinito, né? E centralização da regra de negócio também, que levando muito ao extremo, uma das principais bandeiras aí do microserviço.
Minimal API, tema bem novo pra gente aqui no Brasil, a gente caminha a uns passos um pouco mais lentos que o resto dos países aí mais evoluídos, né? Tecnologicamente falando. E aí, esse carinha é bem novo, mas esse cara, para quem programa em Node e tal, já está acostumado, que é uma maneira diferente daquele padrão MVC que a gente viu, e mais objetivo, que eu já criei as rotas aqui, né? E já vou colocando já a resolução dela já de uma maneira bem minimalista. A definição no .NET da startup já não existe, ela passa ali para program, e você configura tudo ali. A maneira para você acessar os serviços e fazer injeção de dependência muda um pouco para atender esse padrão também, então quer dizer, é bem legal. A gente vai lançar alguns vídeos aqui no canal falando sobre Minimal API, já tem algumas coisas aí na manga já prontas para a gente fazer. A estrutura, características principais aí, uma estrutura simplificada, traz muita produtividade, você não perde tanto tempo estruturando um projeto e você já sai do outro lado com um projeto muito bom, rápido e que faz o trabalho. Ideal para trabalhos de microserviços. Por quê? Quando você começa a quebrar muito essa aplicação, chega um momento que a sua API já não é mais gigantesca. Ela é muito específica num determinado escopo, e aí os seus projetos de API ficam bem pequenos. E então esse cara aqui é perfeito para esse tipo de cenário, que você tem muito mais objetividade, né? Objetividade ao extremo. E de tudo que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu com certeza deixei vários temas aí de fora, mas senão fica gigantesco. E comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ajudar também, se eu esqueci alguma coisa aí para poder acrescentar, pode botar no comentário. Para fazer parte do nosso grupo, dessa iniciativa aí Garagem do Código, que quer espalhar conhecimento e desenvolvimento do .NET, vai estar o link aí na descrição. Você pode clicar e participar, tanto você que já é experiente, que já é um desenvolvedor sênior, pode participar ajudando a galera, quanto você que está iniciando, que não sabe nada de desenvolvimento, tem uma galera lá que vai te dar uma força aí, tudo bem? Espero ter ajudado vocês de alguma forma e até a próxima. Valeu!